O lateral direito Kelvin tem sido um dos protagonistas do Atlético nesta sequência invicta na temporada. E esse é o assunto de hoje no canal De Olho no Jogo. Você que está chegando em mais um vídeo, já deixa teu like, comente, compartilhe com os amigos. Também dá uma olhada lá no nosso clube de membros, esse botão abaixo vermelho. 2 categorias para você, tenho certeza que vai ter uma lá que vai se encaixar. Tem conteúdos exclusivos, promoções a cada mês e também uma live exclusiva só para membros. E Guilherme Coimbra, falar desse Kelvin, novo Kelvin no Atlético, em uma sequência diferente com o Felipão. E antes de analisar o papel dele, principalmente dentro de campo, não dá para deixar de falar de tudo que ele viveu esse ano, né? O Atlético teve várias mudanças de técnico, a lateral direita sempre foi um espaço aberto, e com o Felipão ele ganhou essa posição e vem sendo um dos protagonistas desse Atlético. Dá para dizer que tá ligado principalmente à confiança? Grande abraço, André. Todo mundo ligado aqui no De Olho no Jogo, com certeza. Acho que o principal... O Atlético chegou até a trazer reforço, né? O Orejuela para a posição. O Kelvin, prata da casa, jogador campeão da Copa do Brasil em 2019. Estava ali esperando a sua oportunidade. E é um desses grandes nomes que o Filipão trouxe com confiança novamente para o atleta, né? A gente cita sempre nas análises de alguns casos, como o próprio Pablo... E o Kelvin não deixa de ser também um atleta com muita confiança, com essa confiança que ele está tendo, essa liberdade para atuar dentro do esquema do Filipão, que a gente já vai explicar como que funciona, né, esse papel do Kelvin na equipe. Isso tem aliado bastante para crescente no rendimento dele dentro de campo e, consequentemente, né, André, na crescente da equipe. Total, né? E não só o Kelvin, mas o Pablo, a confiança que o Felipão deu nesse elenco, de certa forma, tem sido um fator especial. E você falou um pouquinho das características, né, do papel do lateral, no caso do Kelvin, mas queria que você falasse um pouquinho como que funciona o lateral hoje nesse esquema do Felipão. É utilizando mais o corredor, é construindo por dentro? Como que o Felipão gosta que seus laterais apareçam no ataque? O principal desse time do Filipão, eu digo até que a figura dos laterais, e aí por isso também o Kelvin vem crescendo, é muito importante, porque o Atlético é uma equipe que cria muita superioridade numérica no corredor lateral, e isso atrai muito a marcação adversária, e o Atlético sempre busca uma posição, uma opção, né, para sair desse desafogo e variar esse corredor, inverter para o corredor oposto, para construir com mais tranquilidade. Então, o Abner é um jogador que faz isso muito bem, inclusive pisando muito no corredor central para fazer também essa ligação. E o Kelvin vem se destacando justamente por causa disso. Então, assim, é um atleta que também constrói muito por dentro, mas o ponto forte, a gente vai mostrar já nas análises, é justamente quando o Atlético tem como essa opção inverter esse corredor, fazer essa variação, tanto com bolas longas ou mais apoiada, né, com uma troca de passes, o Kelvin vem crescendo muito com isso, porque ele tem uma ultrapassagem muito forte, é um jogador muito agudo, que ataca bastante a profundidade, e assim ele tem conseguido grandes passes, cruzamentos e principalmente assistências, como foi no último jogo contra o Bahia, né? 2 assistências na partida, ajudou o Atlético a virar o placar. Você falou das assistências, já vou colocar aqui na tela, principalmente desse jogo contra o Bahia, e o que chama muito a atenção é essa qualidade que o Kelvin tem no passe, né? Um cruzamento aberto, em arco, e que acaba facilitando para quem está na área já chegar concluindo, né, Coimbra? Com certeza, é uma variabilidade de cruzamentos. Eu até acho que uma coisa que eu vejo muito no esquema do Atlético, que até acaba me incomodando um pouco, às vezes, é o pouco ataque à profundidade. Então, os laterais, por exemplo, o Abner é um lateral que ele ataca muito bem a profundidade, porém, se explora muito pouco disso. Porém, na contrapartida disso, você tem 2 laterais, como o Kelvin e o Abner, que tem um cruzamento ali, como você falou, o arco, né, o cruzamento dos 3/4, uma zona mais de trás ali, que são muito bons. Isso pega o atacante, como foi no caso do gol contra a equipe do Bahia, até o Christian acaba fazendo o domínio, mas você percebe que os atacantes do Atlético estão entrando já, atacando essa profundidade para cabecear e pegando a defesa que está tentando se organizar ali. Mas o ponto principal disso, né, André, como a gente já tinha falado antes,
nesse lance do gol contra o Bahia, é justamente essa variação, né, do corredor. Nesse segundo gol do Atlético, você perceba que o Bahia, até está com a superioridade numérica, né, e o Atlético rápido roda a bola, busca o Kelvin com essa opção, atacando a profundidade, e aí ele consegue as duas assistências dessa forma. Uma atacando mais na profundidade, a outra um pouco mais de trás, ali dos 3/4, mas é uma característica dele que tem sido muito utilizada, não só com ele, como também com o Abner, e tem dado muito certo. Estamos mostrando até mais um lance aqui no duelo contra o Tocantinópolis que reforça, né, esse posicionamento dele para o cruzamento. Ele não vai até a linha de fundo, ele busca sempre esse passe em arco e, cara, eu acho que é o diferencial dele nessa bola, porque desde o ano passado, quando ele ganhou as primeiras oportunidades do Atlético, foi aonde ele se destacou. Não é aquele jogador de ir tanto para a linha de fundo, mas buscar com esse passe mais técnico, esse cruzamento, ou na cabeça do centroavante, ou para quem chegar já fazer o movimento para atacar a bola. E Coimbra, nesse Atlético de Felipão, a gente tem visto também, e até ele brincou numa coletiva, né, que não é moderno, que um lateral ataca de cada vez. Você acha que esse ponto também pode estar ajudando para eles se sentirem mais à vontade quando atacam, para saber que defensivamente o time também já está melhor ajustado? Com certeza, e aí o papel do Kelvin defensivo, né, é onde o Atlético, até por isso muitas vezes o Atlético na sua construção explora muito o lado esquerdo do campo, que é onde joga o Abner, porque o Abner é por si só um lateral mais ofensivo do que o Kelvin. O Kelvin no Campeonato Brasileiro tem 92% de sucesso em desarmes, então ele é um jogador que desarma muito bem, que dá esse combate muito bem. Até nesse vídeo aí, no jogo contra o Fortaleza, percebendo uma transição defensiva do Atlético, como ele temporiza, ele acaba até errando o bote, não é muito feliz na hora de saltar a pressão no portador da bola, mas só o fato dele conseguir temporizar é onde dá tempo para o Atlético se reorganizar. E ele tem muito essa característica, principalmente para recompor, né, para fazer parte daquela última linha, mas quando o Atlético, logo que o adversário rouba a bola e o Atlético tenta essa pressão pós-perda, se buscar entrar pelo corredor direito, é onde o Kelvin já é esse cara do primeiro combate. Então isso tem sido muito importante também nessa fase defensiva do Atlético, aproveitando, né, como disse, a característica do Abner de ser mais ofensivo do que o Kelvin. Acho que até o Kelvin, nesse ponto de vista, é mais completo, né, porque ele entrega muito defensivamente também. E isso tem sido também muito importante para esse sucesso do Kelvin sob o comando do Filipão. E o Kelvin, cara, é um lateral muito jovem, né? Tem muito para evoluir ainda. Em que aspecto você acha que ele pode ainda crescer? Eu ali, pelo que eu acompanhei dele nos últimos tempos, acho que principalmente essa parte mental, né, acabou prejudicando ele. Para ter uma sequência, era para ele estar já num nível mais elevado nesse Atlético, até pelo espaço que teve, mas acabou perdendo espaço, agora recuperou confiança, deu uma entrevista bem bacana até após o jogo do Bahia, falando que tem trabalhado muito, se concentrado mais. É um aspecto que pesa muito nesse início dele? Concordo, André, concordo. Né? O atleta ele é como um todo, né? E não entra só a parte técnica, tática, física, também tem um aspecto mental muito forte. E isso impacta muito também quando você erra dentro de campo, você tem que manter essa constância. Não estou falando só do extra-campo, né? Dentro de campo também isso é muito necessário. E o Kelvin é um jogador que, defensivamente, eu ainda acho que ele precisa, apesar do sucesso muito alto em desarmes, eu falando da parte tática um pouco, né? Concordo com você 100% nessa parte mental, mas falando da parte tática, ele precisa um pouco mais de tranquilidade nesses desarmes, nesse bote, aquele lance do Fortaleza ali, ele acaba às vezes saltando pressão com muito ímpeto, uma colocação de apoio, mas assim, ele tem tido efetividade, ele tem tido com confiança, ele tem melhorado, e isso é muito importante. Eu acho que essa parte tática ainda fica em segundo plano, o primeiro é o aspecto mental, tô contigo nessa, e acredito que com o Filipão, a gente sempre fala desse perfil do Filipão, né, de ser um treinador que, principalmente com os atletas mais jovens, gosta muito de abraçar os atletas, passar confiança, isso vai ser fundamental. E eu acho sempre engraçado, né, cara, porque a gente tá falando do Kelvin, pô, o Kelvin não consegue se firmar no Atlético, agora tá tendo uma sequência, e a gente tá falando de um jogador de apenas 21 anos. Então, cara, um atleta, uma pessoa, um ser humano que tem muito ainda para se desenvolver, né, principalmente dentro de campo, mas também fora.
Então é sempre um aspecto bastante complexo, né? A gente falar sempre de um jogador, e no caso do Kelvin, que teve as primeiras oportunidades cedo e agora está tendo uma sequência bastante positiva com o Felipão. E você, o que você acha? O Kelvin está sendo esse cara, um dos protagonistas do time do Felipão? Qual ponto você acha que ele precisa melhorar? Essa parte defensiva, ser um pouco menos afobado nessa recuperação de bola? Participe com a gente aqui nos comentários. Essa semana já vai ter conteúdo novo aqui no De Olho no Jogo, tem rodada no final de semana, então a gente vai estar produzindo muita coisa para vocês. Valeu, Coimbra, até a próxima. Até mais, André. Fiquem ligados aqui que o De Olho no Jogo segue a todo. E também, né, André, aproveitando, tem um cupom também do De Olho no Jogo na KTO, pra galera fazer aí as suas apostas no final de semana. Bem lembrado, Coimbra. Quem quiser usar o cupom na KTO.com, cupom de olho no jogo. Lá no seu primeiro depósito, você coloca lá cupom de olho no jogo, você ganha 20% de free bet aí nesse primeiro depósito para você brincar. Hoje também tem jogo já do Brasileirão, então tem muita coisa aí para você estar apostando. Valeu e até a próxima.